Deus seja louvado nas nossas vidas. Graças a Deus nós estamos estudando mais um livro da Palavra de Deus, Marcos. Desta feita nós vamos estudar o livro de Marcos, onde falar desse livro, falar da Palavra de Deus é algo extraordinário. Nós só temos a crescer na presença do Senhor e saber quanto isso é importante para o crescimento dos leitores, daqueles que têm parado um pouco para meditar, para refletir, para estudar realmente a Palavra de Deus, como ela determina. É importante nós falarmos a respeito desse livro para que nós possamos aprimorar o nosso conhecimento. Isso é maravilhoso quando nós paramos assim um pouco para ouvir a Palavra de Deus. E quero falar aqui um pouco da parte introdutória desse livro. Por que estudar este livro? Isso é uma pergunta muito importante. Por que estudar? É importante que o livro de Marcos ele relata o ministério e morte e a ressurreição de Jesus Cristo em um relato. Quero ser bem rápido aqui, trazer essa breve introdução, que muitas vezes ela é centralizada nos feitos poderosos do Salvador. E o primeiro deles é a expiação, que Marcos ele enfatiza como a missão central de Jesus como Messias muito prometido. Todos nós conhecemos um pouco a respeito dessa história, que os profetas eles falaram a respeito do Messias, que na plenitude dos tempos o Senhor viria e resgataria o seu povo. Isso é importante. Então, aqui Marcos fala justamente do cumprimento dessa promessa que foi feita ao povo de Deus. Então, ao estudar o relato de Marcos e o testemunho de como o Salvador ele cumpriu a sua missão expiatória, nós podemos tornar-se mais convertidos ao Evangelho e encontrar ânimo para seguir o Salvador. Porque quanto mais você mergulha na Palavra de Deus, mais você é despertado a conhecer, querer compreender um pouco mais a respeito dessa história, dos feitos de Jesus, o que foi feito para que nós possamos assim realmente alcançar uma vida de liberdade, para que nós possamos experimentar essa boa e agradável e perfeita vontade de Deus. É necessário que nós mergulhamos, que nós nos desprendemos, na verdade, para conhecer um pouco mais a Palavra de Deus. E estudar o Evangelho de Marcos, ele vai nos despertar a isso, conhecer a obra de Cristo, os feitos, o que ele fez para que nós possamos assim estar mais próximo dele, nos tornarmos amantes, na verdade, da palavra e sermos um pouco mais gratos a Deus pelo que ele tem feito por cada um de nós. Como nós estamos falando da parte introdutória, quem escreveu esse livro? Marcos. Ele é também chamado de João Marcos. Ele é o autor desse livro. Embora Marcos ele não tenha estado entre os discípulos originais de Jesus Cristo, ele converteu-se mais tarde e tornou-se um assistente do apóstolo Pedro. E ele pode ter escrito o seu evangelho com base no que ele aprendeu com Pedro. Tem algumas pessoas que se arriscam em dizer que foi o próprio apóstolo Pedro que ditou esse evangelho e João Marcos escreveu. E isso é importante porque quem escreveu esse evangelho era quem de fato conhecia bem o Senhor Jesus. E é importante nós lembrarmos que Marcos e sua mãe Maria, ela morava em Jerusalém. Na casa deles era um lugar onde os primeiros cristãos eles se reuniam. É só nós olharmos com um pouquinho de cuidado em Atos capítulo
12, no versículo 12, nós vamos ver claramente essa verdade. E é importante nós atentarmos para isso, porque Marcos, ele saiu de Jerusalém para ajudar Barnabé e Saulo. Todos conhecem ali em Atos, quando o Senhor ordenou que separasse para ele Barnabé e Saulo, porque eles eram úteis para a obra de Deus. Então, justamente nessa época que João Marcos ele sai de Jerusalém com Barnabé e Saulo, né? Então, nessa primeira viagem missionária, em Atos 12, 25, 13, 4 e 6, 42, e também vai até ali o 48, Paulo ele escreveu mais tarde que Marcos estava com ele em Roma. Nós vamos observar também, houve ali um conflito entre Paulo e Barnabé, justamente por causa de João Marcos. Paulo ali de primeira mão, ele percebeu que João Marcos não estava qualificado à altura para prosseguir com eles, e houve aquela divergência ali entre Paulo e Barnabé, e Paulo seguiu com Silas e Barnabé seguiu com João Marcos. Mas é interessante que na segunda prisão de Paulo em Roma, Marcos foi cuidar de Paulo. É importante observarmos estas coisas. E Paulo ele fala que João Marcos ele era útil. Então, de primeira mão, como ser humano, nós estamos sujeitos às vezes nos errar, mas o bom é quando você reconhece o valor de uma pessoa e reconhece a utilidade dele na obra de Deus. Isso é maravilhoso. De antemão, Paulo percebeu que não era tão útil assim. Eu não sei quais os métodos que Paulo utiliza para chegar a essa conclusão, mas ao mesmo tempo Marcos ele não parou, porque naquele momento ele não estava sendo de grande serventia, mas ele continuou fazendo o que estava fazendo, e eu acredito que buscando melhorar-se cada vez mais, e isso fez com que Paulo reconhecesse o valor desse homem de Deus, a ponto de, na sua segunda prisão, João Marcos está lá em Roma cuidando de Paulo, que isso é importante. Paulo ele escreve que Marcos estava com ele em Roma, Colossenses 4:10 e Filemão 1:24, refere-se a ele como Marcos. Nesses versículos ele o elogia como um companheiro que é muito útil para o ministério. 2 Timóteo 4:11, Pedro refere-se a ele como meu filho. Você vai conferir 1 Pedro 5:13, então mostrando a proximidade de um relacionamento entre eles. Isso é importante. Estou trazendo aqui só uma breve introdução para que nós possamos compreender um pouco mais acerca desse livro. Quando aqui nós estamos falando do autor desse livro, quem escreveu esse livro foi João Marcos. E uma das coisas que mais se pergunta, principalmente em seminário, quando e onde ele foi escrito. E uma coisa que eu quero deixar bem claro é que nós não sabemos exatamente quando o Evangelho de Marcos ele foi escrito. Marcos provavelmente ele escreveu o Evangelho em Roma entre 64 e 70 depois de Cristo, talvez pouco depois do martírio do apóstolo Pedro, cerca do ano 60. Então não tem assim uma data certa. Se nós vamos ver todos os comentaristas, as pessoas que comentam, elas sempre vão trazer essa ideia que foi ali a partir do ano 64 até o ano 70 que esse evangelho foi escrito. Então
não se afirma com tanta clareza, mas mediante os estudos que foram feitos, a gente chega a essa conclusão que foi em meados desse ano aí de 64 a o ano 70 depois de Cristo. E é importante uma outra pergunta que se faz: para quem e por que esse livro foi escrito? Isso aqui é uma pergunta muito importante, até para aqueles que gostam de estar estudando essa palavra, para que você esteja bem situado. O Evangelho de Marcos, ele contém detalhes tais como citações aramaicas, expressões em latim, expressões de costumes judaicos que parecem destinar-se a um público composto principalmente por romanos e pessoas de outras nações gentias, bem como aqueles que se haviam convertido ao cristianismo. É importante que, às vezes, olhando desse pressuposto aqui, nós vamos ver provavelmente em Roma e em todo o Império Romano, muitos acreditam que Marcos ele tinha estado cumprido durante um período marcado por duras provas da fé, de fé, para muitos membros da igreja em todo o Império Romano. Um texto do Evangelho de Marcos, ele conta os ensinamentos e as experiências do Salvador durante sua última semana de vida. Marcos ele prestou o testemunho de que o sofrimento do Filho de Deus, ele finalmente triunfou sobre o mal, o pecado e a morte. Então nós vamos observar que esse testemunho ele demonstrou que os seguidores do Salvador eles não precisavam temer quanto a eles enfrentarem, quando eles fossem assim enfrentar perseguições, as lutas, as afrontas, diante dessas batalhas que eles iam travar, e eles não viessem assim temer, que eles viessem se tornar pessoas temerosas, pessoas medrosas. Não, ele mostra que passa uma segurança para nós nessa palavra, e tanto para os seus leitores naqueles dias, que eles não deveriam temer a morte, que eles não deveriam temer as provações. Então ele fala do testemunho que ele demonstrou que os seguidores do Salvador eles não deveriam temer quando eles viessem enfrentarem essas adversidades. Então é importante que esses desafios até a morte já estavam seguindo o Mestre. E ele passa para os seus leitores essa visão de: olha, vocês estão servindo a Cristo e honrando o Mestre não apenas na vida, mas quando vocês também enfrentar a morte, vocês também estarão honrando o nosso Senhor, vocês estarão honrando o nosso Mestre, porque vocês não estão negando Ele mesmo diante da luta mais ferrenha que vocês irão enfrentar, e que porventura serão levados a forca, a um apedrejamento. Vocês não vão duvidar da fé de vocês, e principalmente vocês não vão recuar diante disso, porque vocês estarão honrando o Mestre. Eles podiam suportar com confiança, sabendo que o Senhor os ajudaria, que todas as suas promessas seriam cumpridas. Isso é maravilhoso. Então Marcos ele passa para nós essa ideia de que mesmo na luta, na morte, o Senhor estaria cumprindo as suas promessas em nós. E agora eu quero falar um pouco com você. Aqui é um estudo, nós vamos um pouco mais devagar. Quais são algumas características marcantes desse livro? Isso é importante.
O Evangelho de Marcos, ele começa de repente e de forma dramática. Mantém um ritmo acelerado, narrando os acontecimentos em uma sequência rápida. É importante que Marcos ele usa com frequência a palavra logo, dando um efeito de ritmo rápido e ação. Você vai ver por mais de 40 vezes essa palavra logo e portanto. Ou seja, ele está falando ali de algo que está dando seguimento. Logo, está dando continuidade. Portanto, a gente vai ver que ele está dando continuidade a um assunto. É justamente que vê com que esse evangelho ele está sendo assim narrado de uma forma muito rápida e para as pessoas perceberem que a obra de Cristo, o efeito dessa obra, ele tem pressa, ele desenvolveu isso com muita rapidez. É por isso que vai ver algo contínuo e sequenciado. Logo e portanto, são palavras que você encontra mais de 40 vezes no Evangelho de Marcos. Então ele está dando aqui, ele está dando um efeito de ritmo rápido e uma ação contínua. É isso que ele está mostrando aqui. Embora 90% do material de Marcos também se encontra em Mateus e em Lucas. O relato de Marcos ele inclui com frequência detalhes adicionais que nos ajudam a apreciar mais plenamente essa compaixão do Salvador e a reação do povo que o cercava. Então é importante nós olharmos Marcos 9, 14 ao 27 com Mateus 17, 14 ao 18. Por exemplo, Marcos ele relatou a recepção entusiástica que o Salvador ele recebeu na Galileia e em outros lugares no início do seu ministério. Marcos 1, 32. Isso é importante a gente ter fazer essa observação de Marcos 1, 32. Ele fala dessa receptividade, que ele fala que houve ali muitas outras curas, né? À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Observe ali quanto a ação de Jesus curando muitos enfermos naqueles dias. E é importante que isso se percorreu por muitos lugares. Jesus, onde ele estava, tinha cura, milagres estavam acontecendo, e isso fez com que a popularidade de Jesus aumentasse com muita velocidade. As pessoas estavam sempre à procura de Jesus. Então você pode conferir a sequência desses versículos. Marcos ele também narrou meticulosamente a reação negativa dos escribas e fariseus, cuja essa oposição progredia rapidamente dos pensamentos céticos desses homens. Tu vai ver ali logo no capítulo 2, do verso 6 e 7, o plano para destruir Jesus. Marcos 3, 6, nós vamos ver essas pessoas articulavam, enquanto as pessoas se maravilhavam com o que Jesus fazia, com a pregação da palavra, com as curas que aconteciam, as pessoas eram libertas dos espíritos imundos. Enquanto as pessoas que queriam de fato Jesus e reconhecendo ele como Messias, as pessoas se aproximavam dele, do outro lado tinha um grupo de pessoas que
estavam ali com seus corações endurecidos, com as suas mentes cauterizadas, e assim eles projetavam algo para matar Jesus. Eles queriam tirar Jesus de cena. É como se Jesus fosse um impostor e de fato estava incomodando eles. Mas na verdade o que Jesus estava fazendo era libertando as pessoas e cumprindo, fazendo com que a palavra de Deus ela fosse cumprida. E isso é maravilhoso para aqueles que creem, mas para aqueles que não creem, estava sendo de fato um incômodo para eles. Então observe que entre os temas importantes em Marcos estão as perguntas: quem era Jesus e quem entendia sua identidade, bem como o papel do discípulo como alguém que deve tomar a sua cruz e seguir. Isso é importante. Esses temas, que o discípulo de Jesus é aquele que nega-se a si mesmo. E a proposta de Jesus é que agora você tome a sua cruz e segue. Marcos 8,34. Além disso, o Evangelho de Marcos ele é o único que relata a parábola da semente que cresce sozinha. Vai ver isso Marcos 4, 26 ao 27. A cura de um surdo na região de Decápolis, Marcos 7, 31 ao 37. E uma cura gradual de um cego em Betsaida, Marcos 8, 22 ao 26. Então, queridos, isso é muito importante. Nós trazemos aqui esse rápido resumo acerca do livro para que você possa compreender essa esfera, essa estrutura desse livro, e você começa a mergulhar com um pouco mais de entusiasmo e saber que essa palavra ela vai surtir vida em você, e você vai se alegrar com isso, porque você vai despertar para uma nova caminhada, e isso é importante. Marcos 1,4, Jesus ele é batizado por João Batista e começa a pregar, chamar os discípulos a realizar milagres, e à medida que crescia a oposição contra ele, ele ensina por parábolas. Observe que as parábolas eram uma forma de ensinamento de Jesus que muitas pessoas elas não entendiam. Chegou a ponto dos discípulos perguntar para Jesus: mestre, quando o senhor está no meio da multidão, o senhor fala por parábola. E eles começaram a perceber isso. E Jesus disse: olha, a vocês é revelado todos os mistérios do reino de Deus, mas a eles eu falo por meio de parábola. Porque intencionalmente para algumas pessoas Jesus falara daquela forma justamente para que eles não entendessem. E aquilo era intencional, justamente para que eles não compreendessem. E às vezes as pessoas podem até dizer: meu Deus, Jesus não queria que eles entendessem. Havia uma classe de pessoas com os corações endurecidos, pessoas que tramavam contra ele. Jesus falava muitas vezes para essas pessoas por meio de parábolas, justamente para que eles não entendessem. Mas para aqueles que queriam, Jesus disse: olha, a vocês é revelado todos os mistérios do reino. Para aqueles que querem e abrem o coração, Jesus ele vai realmente declarar, ele vai revelar os mistérios do reino de Deus. E os 5 e 7, o Salvador ele continua a realizar milagres e demonstrando sua compaixão por outras pessoas. Depois que João Batista é morto, Jesus ele alimenta mais de 5.000 pessoas, e ainda sobre as águas ele prega contra as tradições falsas. Então estou trazendo aqui um resumo aqui do primeiro capítulo aqui. Então nós vamos observar Marcos verso 8 e 10. Jesus Cristo ele continua a realizar milagres. Pedro ele testifica que Jesus é o Cristo, o Salvador. Profetiza
3 vezes sobre o seu sofrimento e sua morte e a sua ressurreição, mas seus discípulos ainda não entendiam plenamente o que ele queria dizer. Então ele ensina-lhes a respeito da humildade e do serviço exigido de seus discípulos. Então você vai encontrar isso claramente. É importante que esses milagres que Jesus realiza é justamente mostrando para os seus leitores e para os seus discípulos quem de fato ele é. Então esse resumo fala do capítulo 1 ao capítulo 4, Jesus é batizado por João Batista e começa a pregar. Do capítulo 5 ao capítulo 7, o Salvador ele continua a realizar milagres e demonstrando sua compaixão. E do capítulo 8 ao capítulo 10, Jesus Cristo ele continua a realizar milagres e Pedro ali ele testifica de que Jesus Cristo é o Salvador e profetiza 3 vezes sobre o seu sofrimento. E aí, para concluir, nós vamos observar do capítulo 11 ao capítulo 16, na última semana de sua vida, o Salvador ele entra em Jerusalém, ensina seus discípulos, sofre no Getsêmani e é crucificado. Jesus Cristo ressuscitou. Então, isso aqui é um pequeno resumo. Eu estou trazendo acerca do livro de Marcos para que nós possamos ter uma ideia da formação, da estrutura desse livro. Depois estarei falando um pouco mais a fundo a respeito da historicidade desse livro. Esse livro, no mínimo, se você for assim um pouco por alto, dá umas 45 aulas para que a gente possa assim estar mais afinado a respeito da escritura, conhecendo essa estrutura desse livro, para que a gente possa assim aprender a respeito da palavra de Deus. Eu acredito que você tem enriquecido o seu conhecimento com essas palavras. Agora quero fazer um convite a você que é do grupo Luz do Mundo. Peço que você se inscreva no canal Ministério Luz do Mundo, Pastor Antônio Alencar. Se inscreva, deixe o seu like, comenta, que nós teremos o maior prazer de estar respondendo as suas perguntas e comentários e orando por você, que é o mais importante. Estarmos orando uns pelos outros para que o Senhor Jesus possa dar graça e conhecimento, e que haja despertamento e um amor verdadeiro pela palavra, pelo Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos, e eu quero agradecer assim de forma toda especial cada um de vocês.